Está no ar a primeira temporada do Taça e Prosa Winecast, produção e execução da Cooperativa Vinícola Garibaldi. Nesta primeira temporada, apresentamos 5 episódios. Vamos conversar sobre a história do cooperativismo e os 94 anos da Cooperativa Vinícola Garibaldi. Conversaremos também com cooperados que fazem a nossa história. Vamos fazer um panorama sobre as ações de ESG, sustentabilidade da cooperativa. Falaremos do trabalho do vinhedo até a cantina e, claro, sobre o reconhecimento da Garibaldi pela comunidade. Acompanhe pelo canal do YouTube da Cooperativa Vinícola Garibaldi. Olá, tudo bem? Estamos iniciando agora o Taça e Prosa Winecast. Eu sou o André Luiz Reck, gestor de comunicação da Cooperativa Vinícola Garibaldi, e vou apresentar esta primeira temporada, que será dividida em 5 episódios. Para começo de conversa, nós vamos falar sobre cooperativismo, como ele surgiu no mundo, no Brasil, e também como foi o surgimento da Cooperativa Vinícola Garibaldi e, na atualidade, como ela se encontra. Os nossos convidados de hoje são Hélio Marchioro, que é executivo da FECOVinho, Federação das Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul, e Oscar Ló, que é o atual presidente da Cooperativa Vinícola Garibaldi. Bem-vindos. Obrigado. De início, vamos começar com o Hélio. Hélio, o que é o cooperativismo, como ele surgiu no mundo e quais são os principais objetivos do cooperativismo? Muito bem, é um espaço de uma tese para tratar, né? O cooperativismo é um movimento socioeconômico, né? E nós poderíamos até nos referenciar aos primeiros cristãos que tinham tudo em comum, dividiam os bens com alegria, onde ainda os modelos econômicos não imperavam, né? Então havia divisão dessa. Aos poucos as coisas foram mudando e aqui na América Latina, principalmente os índios, a partir da vinda dos jesuítas, né, cultivaram muito mecanismos de cooperação entre os índios, e os índios são o maior modelo que tem de cooperação, eu diria assim, na ancestralidade ao natural, certo? Agora, formalmente, nós temos uma referência daí, que é Rochdale, na Inglaterra, quando os artesãos, que havia uma exploração muito grande aí pelos anos de 1789, Revolução Industrial, etc. e tal, crianças, mulheres, trabalhadores trabalhando mais de 10, 15 horas por dia, né? E com um problema de alimentação muito grande, eles criaram, então, se reuniram e, tirando um pouco daquilo que eles consumiam de cigarro, ou de cachaça, de alguma bebida, alguma coisa, eles foram economizando e montaram seu armazém com alguns princípios, que são, de certa forma, e a gente chama eles de pioneiros de Rochdale, certo? E esses pioneiros estabeleceram praticamente os princípios que até hoje a gente segue dentro do cooperativismo, que é uma relação muito de partilha, né, de colaboração e de ação grupal, né, para não apenas resistir, mas também se desenvolver na atividade socioeconômica de uma forma cooperada. Muito bem. O cooperativismo hoje no Brasil também ele está bem difundido, desde cooperativas de crédito, cooperativas do agro, as cooperativas vinícolas, que nós, inclusive como a Garibaldi. Como foi o surgimento do cooperativismo no Brasil? Pois é, então referenciei a questão dos índios, eu não tenho como não falar das missões jesuíticas, mas no cooperativismo formal, vamos fazer esse recorte, né? Nós temos que, como referência, embora algumas experiências anteriores já tinham ocorrido, mas a referência é a cooperativa incentivada pelo padre Theodor Amstadt em Nova Petrópolis. E a partir daí se desenvolveram as cooperativas de crédito, né? Que aquele modelo era um modelo Raiffeisen, né? Alemão, por conta da origem, enfim e tal, mas depois também outros modelos foram sistema Lusat, que eram fundos, né, coletivos, e assim foi. E as demais cooperativas foram aos poucos se movimentando, principalmente com a vinda para o Brasil de um advogado, né, italiano, para ajudar os imigrantes aqui, né, a se consolidar, a se desenvolver, etc. E o modelo eu diria assim, o instrumento que foi apresentado foi o modelo cooperativo, uma vez que a Itália também já tinha vários
movimentos nesse sentido. Mas as nossas cooperativas de vinho, então, fazendo o recorte mais fino, afinando ainda mais a viola, elas surgiram quase todas elas definitivamente a partir de 1911, mas depois efetivamente a partir de 1929, 30, 31. Quase todas as nossas cooperativas vitivinícolas são mais ou menos desta temporada, desta época, e a história delas é fantástica, porque tem histórias de resistência, histórias, né, eu diria assim, de desenvolvimento, né, e principalmente era para ter um estoque, onde colocar o vinho elaborado pelas famílias. Depois nós passamos a receber nas nossas cooperativas não o vinho, mas a uva. E aí os programas de qualidade, etc. Enfim, e assim como a cooperativa Garibaldi, né, quase todas as demais cooperativas vinícolas seguiram este roteiro. A Fecovinho foi criado somente em 1952 por uma necessidade que as cooperativas sentiram de se unir para ir para o mercado de uma forma mais coesa. À época, o fundamento da criação foi esse. E dentro desse contexto, então, falamos com o Oscar. Oscar, como foi a fundação, o começo da Cooperativa Vinícola Garibaldi lá em 1931? O contexto é o mesmo que o Hélio comentou. A Garibaldi foi criada em 1931. Naquele momento, a produção de uvas aqui na região estava aumentando bastante, mas o mundo vivia uma crise muito grande naquela época. A comercialização dos produtos estava difícil. Aqui no setor vitivinícola existiam poucas vinícolas que adquiriam essas uvas. Os preços estavam muito baixos. E aí aconteceu um movimento dos produtores se juntarem e eles criarem o seu próprio negócio, né? Então a Garibaldi foi uma união de 73 produtores no primeiro momento, se juntaram, criaram a sua cooperativa e a primeira vinificação foi no porão da casa de um desses cooperados, né? E depois, claro, se juntaram outros, né? E aí a cooperativa iniciou suas atividades e depois, os anos que vieram depois, muitos outros produtores se juntaram e aí em questão de 10, 15 anos já estavam com 300, 400, depois 500 produtores associados a essa cooperativa. E com o passar dos anos, da história da Cooperativa Vinícola Garibaldi, hoje já com 94 anos, onde aparecem os princípios do cooperativismo no dia a dia da cooperativa? Os princípios do cooperativismo eles estão presentes em praticamente todas as ações da cooperativa. A adesão de uma cooperativa, o cooperado, ele é livre para entrar e também é livre para sair. Claro que no momento em que ele decide fazer parte de uma cooperativa, ele tem direitos, mas tem obrigações também, né? Ele faz parte de um negócio e a valorização dele nesse negócio é conforme a sua participação, não é pelo capital que ele coloca ou pela sua influência. Não, uma cooperativa é formada de pessoas. A decisão política, ela é um associado, um voto, mas a distribuição do resultado é proporcional à sua participação na cooperativa. E também dentro dos princípios do cooperativismo, o próprio envolvimento com a comunidade. Como é que funciona hoje o envolvimento da Garibaldi com a comunidade que estamos inseridos? As cooperativas, no modo geral, elas têm uma participação muito grande nas suas comunidades. Existem até pesquisas que dizem que as cidades que têm cooperativas fortes, o desenvolvimento da própria comunidade é maior comparando com outras cidades, né? As cooperativas são locais, as pessoas que participam são as pessoas da comunidade, do entorno, ela tem uma participação nas ações, nos eventos, nas decisões que a comunidade toma. Então, a cooperativa numa comunidade, ela é muito mais do que simplesmente um negócio dos cooperados que fazem parte daquela cooperativa. Ela tem uma relação muito próxima e muito atuante em todo o seu entorno. Muito bem. E Hélio, por que o negócio do cooperativismo ele é tão promissor? Olha, a pergunta é complicada, viu? Mas são várias. O cooperativismo ele está distribuído em várias, eu diria assim, funções. Todas as atividades podem ser desenvolvidas através de sistemas de cooperação, certo?
Então, nós temos cooperativa de crédito, cooperativa de produção, cooperativa de comercialização, cooperativa de compras em conjunto, cooperativa de consumo, enfim, de transporte, isso. São várias, né? Então, não tem segmento, né? Cooperativa de trabalho, de prestação de serviço, né? Que são fortíssimas hoje no Brasil, enfim. E então eu te digo assim, ó, essa manifestação, o êxito dela se dá por uma questão identitária, né? A identidade. Talvez a gente pudesse até já pensar alguma coisa, bom, mas quais seriam os riscos também? Porque o que tem de positivo é de que com os sistemas de cooperação e focados nos princípios da cooperação e não da competição, nós desenvolvemos a comunidade, a sociedade dos associados das cooperativas, oferecemos oportunidade de trabalho, renda, distribuímos a riqueza. A cooperativa é distributiva e é uma distribuição a mais equitativa possível, porque ela remunera, no caso aqui da uva, da cooperativa, né, Oscar? Ela remunera a uva conforme a qualidade da uva, o volume da uva entregue, etc. E ainda por cima, a própria cooperativa às vezes busca recursos para remunerar esta uva com antecipação, entende? Então, é um negócio assim que o êxito está nisso, está no sistema. Toda vez que uma cooperativa tentar ir pelo lado da competição, que são critérios do sistema, dos modelos de capital, de expropriação, etc., ou rentismo, as cooperativas vão sofrer, porque não é a sua identidade realizar esse tipo de atividade. Então, eu te diria o seguinte, que o êxito está justamente em fortalecer cada vez mais a cooperação. E tu fortalece a cooperação com mecanismos de distribuição, de gestão, né, de resiliência. Eu diria assim, agora o termo moderno agora é governança, né? Governança. Bom, então, participação dos associados e participação da cooperativa, que eu fiquei encantado com o que disse o Oscar. São conceitos que a gente não se dá conta, mas a cooperativa é um ente comunitário, né? É da própria comunidade. Eu acho que aí é que está o grande êxito, né, das cooperativas. Muito bem. E as cooperativas, esse modelo de cooperativas, torna elas mais competitivas no mercado perante outros tipos de negócios? Ela de fato, veja bem, isso é uma pergunta assim complexa para mim, porque de fato o próprio sistema de cooperação no próprio mercado, entendeu? Por isso que às vezes a gente não se acerta com o mercado, não se acerta com uma empresa, eu diria assim, particular, né? Porque toda a nossa prática dentro da cooperativa é cooperação. Quando nós vamos para o mercado, nós temos que competir. Talvez o maior risco que nós tenhamos é nós não unirmos as cooperativas, não só do Brasil, não só as vitivinícolas, mas do mundo todo, e manter relações de colaboração e de cooperação. Nós não teríamos problema de mercado. Muito bem. E voltando agora, Oscar, falando um pouquinho de desafios. Quais são os principais desafios que a gente encontra com o cooperativismo no mundo hoje, no Brasil, enfim? O cooperativismo tem vários desafios, mas para as pessoas ou os cooperados dessas cooperativas, é a forma mais justa de fazer parte de um negócio, né? Para o nosso setor vitivinícola, por exemplo, é uma segurança para o produtor, é segurança de remuneração justa, ele tem acompanhamento técnico, ele tem garantia da compra do seu produto, ele tem participação proporcional às sobras da cooperativa, né? Então, dentro do mundo competitivo que nós temos hoje, o sistema cooperativo talvez seja o sistema mais coeso e mais justo para a sociedade atual. E dentro do contexto, então, do cooperativismo, dos desafios e tudo que a gente vem verificando sobre as cooperativas, qual é o momento atual da Cooperativa Vinícola Garibaldi no mercado? O momento da Garibaldi é positivo. Nós trabalhamos por propósito, temos um planejamento muito claro do que nós queremos para o presente e para o futuro da cooperativa. Esse planejamento está bastante difundido dentro das pessoas que fazem parte da cooperativa, com os cooperados, com os funcionários, com nossos fornecedores, com nossos clientes.
Nós temos objetivos estratégicos e claros, onde todos que participam da cooperativa estão cientes. Então, o desafio é grande, mas com planejamento, com clareza, com organização e todas as pessoas envolvidas participando junto, sem dúvida, o futuro é bastante promissor. Esse é o futuro, então, que nós pensamos para os próximos 94, próximos 100 anos da Cooperativa Garibaldi? Exato, estamos próximos a completar 94 anos, né? E o grande desafio nosso é planejar a continuidade da cooperativa. Isso é o principal desafio. Muito bem. Hélio, e falando um pouquinho de qual é o futuro do cooperativismo, agora 2025 foi definido como o ano das cooperativas, o que a gente vê como o futuro do cooperativismo no Brasil? Como eu falei, existem riscos, né, nas diferentes atividades, mas o risco é bem mais significativo, não do ponto de vista do empreendimento econômico, mas sob o ponto de vista do caráter, eu diria assim, societário, tá certo? Eu não posso me confundir com outro tipo de organização econômica, né? Nós temos um organismo socioeconômico, um empreendimento socioeconômico. Os donos são os associados, né? Temos um relacionamento com todos os governos, né? Buscamos o melhor para os produtores rurais, no nosso caso, né? E o desafio é fazer com que todos os ramos do cooperativismo entendam que no seu ramo eles têm que ter essa identidade, né? Não confundir eficácia e eficiência com aquilo que nos é pregado que devemos ser. Nós sendo eficazes e eficientes, essa é uma complexidade do próprio cooperativismo, né? Você administrar uma empresa de um dono é bem mais fácil, né? Então nós temos que ter essa segurança e essa certeza. Agora, não há dúvida nenhuma que, como disse o Oscar, o futuro do cooperativismo é um futuro promissor, com grandes expectativas, mas também com bastante concretude. Veja você, no caso das cooperativas vitivinícolas, nós temos uma central, né, concentradora, nós fazemos compra em conjunto e nós estamos trabalhando sistemas de cooperação entre as cooperativas para se ajudar. No que se refere à organização mundial, além da Aliança Cooperativa Internacional, nós temos no Brasil a OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, e no Rio Grande do Sul a OCERGS. Então nós nós participamos desta organização do cooperativismo, que o fortalece ainda mais. Muito bem, temos muita vida longa, então, para o cooperativismo no Brasil. Vida longa. Muito bem. Nos encaminhando para o encerramento, então, desse bate-papo, Oscar, eu gostaria de fazer uma pergunta para nos falar, em uma palavra, qual é a definição da Cooperativa Vinícola Garibaldi? Harmonia. Muito bem. Lembrando que a harmonia faz parte do nosso propósito, do propósito da Cooperativa Garibaldi, que é promover a vida em harmonia. Eu vou propor então para que a gente faça um brinde agora, já que esse é o nosso primeiro episódio, estamos iniciando com essa primeira temporada e vamos fazer um brinde então agora com um espumante aqui. Sucesso e vida longa. Vida longa, Garibaldi. Encerramos aqui então o nosso primeiro episódio e seguimos para o próximo falando um pouquinho sobre os cases inspiradores com quem faz a nossa história, os cooperados. Até lá!